E vem comigo! Que bom que você está aí conosco nessa noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Boa noite para você, uma feliz quinta, sexta-feira, né? Já é quase sexta-feira. Já está chegando o sábado e que bom que você está aqui conosco nestes 10 dias que estamos iniciando hoje. E que bom ter você aqui conosco para essa jornada espiritual. Você que participou conosco dos 21 dias, agora estamos indo para os 10 dias de oração. E você está aqui com a gente, que bom! Nós estamos iniciando um momento muito especial da nossa igreja, um momento de oração, um momento de comunhão. E ter você aqui com a gente é muito bom. E eu estou aqui com a minha querida amiga Alexandra. Boa noite, Ale. Boa noite, minha amiga. Como é que você está? Depois de um dia intenso de atividades, não é? Isso mesmo. Boa noite, meus amigos. Que maravilha, não é? Geralmente, né, Lu? A gente sempre se encontra no sábado e no domingo. Olha que semana diferente, não é? É verdade. Estava exatamente aqui falando sobre isso. Como é bom estarmos aqui juntos depois de uma jornada de 21 dias de oração. Agora estamos iniciando os 10 dias de oração. E temos aqui já muitas pessoas aqui com a gente, mais de 123 pontos conectadinhos aqui com a gente. Diga aí de onde você é. Coloque aí já o seu pedido de oração, que nós estaremos em oração também por você, colocando o seu pedido nas mãos do nosso Deus, que é aquele que tudo pode. Não Verdade, Lu. E eu queria fazer mais uma vez um convite aos nossos amigos que são da nossa Igreja Central de Vitória e aqueles que moram aqui na Grande Vitória. Venham para cá. Este ano está assim muito especial. Começamos hoje de manhã, na madrugada. E foi muito bacana, tivemos assim uma representação muito significativa da igreja. Tem uma fotinho aí, a produção separou uma fotinho pra gente ver, pra gente mostrar aí pra vocês como é que foi hoje pela manhã. Tava cheio. Olha aí, olha que bênção. Muitas pessoas aqui com uma mensagem muito especial do nosso presidente, né, o pastor Gustavo. Foi bênção, né, Ale? Foi bênção. E assim, é muito especial porque logo em seguida a gente vai para o ambiente de trabalho, né? Cada um vai para as suas atividades. E eu andei conversando com algumas pessoas que participaram hoje pela manhã, o quanto isso foi assim diferente. O dia foi abençoado, foi diferente. É claro que as pessoas, nós temos a comunhão pessoal em casa, mas entre os irmãos é diferente. Nós tivemos ali alguns momentos de oração entre nós. Nós tivemos oportunidade de colocar os nossos pedidos para que os uns orassem pelos outros. Então isso foi muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Seu óculos está aqui, tá, amiga? Muito obrigada, né? Depois de uma certa idade. Não é? Né? Eu não aumentei a fonte aqui do... Tá certo. Mas olha, eu estava acompanhando o nosso chat, Lu. Esta igreja, a Igreja Adventista Central de Vitória, assumiu o compromisso, amigos, de interceder uns pelos outros, de interceder pelos pedidos de oração. Por isso que esta igreja tem colunas de oração, tem uma equipe que ora, que intercede durante todo o culto. E é muito gratificante. Nós temos aí, eu vou pedir para a produção colocar o nosso contato pelo WhatsApp, pessoas que nos escrevem dizendo de orações respondidas. Olha só, testemunhos de bênçãos. Isso é muito bom. Não é? Nossa, é uma bênção. E olha só, e não é só nós que oramos também, vocês que estão em casa também oram e a gente vê mensagens aqui de oração, mensagens de bênção. E isso é muito bom, nós nos unirmos em oração. Nós não somos melhores do que você não do que a gente. Então, o importante é nós estarmos juntos. Nós oramos por vocês, vocês oram por nós e todos nós oramos uns pelos outros. Verdade. Eu queria comentar, Luciana, o cenário da nossa igreja. Você já comentou sobre isso? Não. Gente, dá uma olhadinha aqui atrás. Ó, olha lá como tá é que lindo, está assim. Né?
foi arrumado especialmente para essa jornada. Parece até um santuário do povo hebreu ali do tempo, né? Do Antigo Testamento. Ficou lindo demais. Lindo. Olha lá, isso aí a produção mostrando. Isso aí, a gente assim Ficou teve uma lindo. equipe que se dedicou, né? E para receber o ano de 2023 com bênçãos, com o poder do alto, com o batismo do Espírito Santo, como o pastor Gustavo hoje pela manhã falou muito, enfatizou o ministério do Espírito Santo em nossas vidas e que vai estar conosco até o fim. Verdade. E até, Ale, foi interessante você falar, né, no tema de hoje, porque para aqueles que não conhecem, né, essa jornada de 10 dias de oração, ela tem um tema, né? O tema dessa jornada é o fim, preparação para a vitória. Estamos nos preparando para a nossa grande vitória, que é a volta do nosso Senhor Jesus, não é? E aí nós temos um tema que é lido todos os dias, né? Na nossa comunhão pessoal de oração, tem um tema para a gente ler, meditar. E cada dia vai ser explanado um tema aqui conosco, né? Pela manhã. Isso. E à noite nós teremos hoje o nosso presidente, né, pastor Gustavo. Amanhã pela manhã também. E à noite a gente começa o pastor Lucas Alves. Isso que nós já estamos anunciando aqui já há alguns dias, né? Exatamente. E assim, Luciana, eu estava fazendo a minha comunhão e lendo o capítulo 1 da jornada, né? A história maravilhosa que conta ali do rei de Judá, Jeosafá, né? O povo estava sendo ameaçado por 2 outros povos inimigos e Deus mandou uma mensagem para ele. E a mensagem que Deus mandou para ele, ele manda para nós também, que é: eu que vou guerrear por vocês. Eu que vou lutar as vossas batalhas. Olha que especial. Deus continua falando isso para nós hoje. Tá difícil, irmão? Tá complicado? Estamos vivendo um conflito cósmico. Deus diz assim, olha, eu é que vou lutar, é eu que vou à frente das batalhas. Isso é mesmo. Muito importante, muito especial para nós. E nos dá consolo, conforto, não é? Ele promete estar conosco, né? Ir à frente e permanecer conosco. Exatamente. Assim como diz lá em Josué, não temas, né? Que eu sou contigo. Até isso é uma resposta para a mensagem aqui do... Deixa eu ver se eu vou conseguir falar. Fanfaloque. Isso? Eita, acho que sim. Ele colocou aqui, quando se pede oração, será que Deus atende? Eu nunca entendi essa parte. Desculpe minha ignorância, não é ignorância nenhuma não, viu? Eu acho que Deus ouve a oração de todos os aflitos e necessitados, ou não? Com certeza. Não existe uma oração que fique sem ser ouvida pelo sem nosso ser Deus. Atendida. E sem ser atendida, exatamente. Aqui muitas vezes Deus pede para que a gente espere. Às vezes Deus responde na hora, às vezes eu espere um pouco. Ou ele responde do jeito dele. Isso. Porque às vezes, meus queridos, o não de Deus é também uma resposta. Isso não é? Mesmo. Deus escolhe melhor por nós. Nós não sabemos escolher, não sabemos tomar decisões. Então, é importante que a gente até consulte a Deus diante de escolhas, de decisões, de planos, não é? Sim. A Bíblia mesmo é cheia de relatos de pedidos de oração que foram atendidos. A Lê até mencionou aqui, né, que muitas pessoas já colocaram aí para nós no nosso WhatsApp de orações que foram atendidas, não é? É verdade. Eu já tive muitas orações atendidas, inclusive o meu casamento é uma oração respondida. Exatamente. Você é a Rebeca de alguém, isso, não é? Você também é a resposta da oração do seu esposo, não é? Exatamente, com certeza. Meus filhos também são uma resposta de oração. É verdade. Amiga, eu queria mandar um abraço bem apertadinho para uma outra amiga que está do outro lado. E ela não está só do outro lado, ela está um pouquinho distante. E ela era uma pessoa assim, sabe aquela mãe espiritual? Aquela mãe conselheira, que tem sabedoria, que senta do seu ladinho, é a Marli. A Marli está aqui, ela está falando de Manaus, se eu não me engano, porque ela tem o Leandro que está no NASP, né? E a filha que mora em Manaus. Minha querida, estamos morrendo de saudades de você, viu?
Ela colocou aí, ó, distante dos olhos, mas pertinho em oração. Isso mesmo, bem pertinho. E para iniciarmos então o nosso culto dessa noite, nós vamos fazer uma oração. Você pode orar para nós, Aline? Posso sim. Vamos orar, queridos. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor planejou uma jornada de 10 dias para a nossa consagração espiritual, para o nosso crescimento na fé, na preparação da tua volta. Que o Senhor estenda o teu braço forte e poderoso sobre cada adorador em seus lares. Que o Senhor abençoe de uma forma extraordinária o nosso pregador, o pastor Gustavo de Sá. Ser com cada um, com os louvores, com as pessoas que vão transmitir esta live, seja com cada adorador. Se faça presente, porque nós viemos aqui para te adorar e ouvir a tua voz. Permaneça conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que está aqui presencialmente. Uma boa noite para você que já estava nos acompanhando na pré-live e agora acompanha o início do nosso culto. Que momento maravilhoso estamos vivendo. Hoje nós começamos o tão esperado dia, o início dos nossos 10 dias de oração. E é lindo ver pessoas no meio da semana separando um tempo para buscar o nosso Senhor, para louvar o seu nome e para separarem um tempo para orarem e se prepararem para o tempo final, o tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com a tua presença, o Senhor Jesus está muito feliz com a tua presença. Eu quero convidar você então a louvar, quero convidar você a cantar hinos de louvores ao nosso Deus, mas antes disso, na verdade nós já fizemos uma oração, a live já fez uma oração. Eu quero então convidar você a cantar o hino Grande Alegria. Grande Alegria. Olha, esse hino fala da alegria que nós vamos ter ao ver o nosso Jesus, ao descobrir Jesus. Cante com alegria, cante com animação. Grande Alegria. Vamos juntos? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor. Não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor para mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilha. Cante, grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar.
realmente é uma grande alegria quando nós pensamos tudo que Cristo já fez e continua fazendo para salvar a cada um de nós. O nosso Deus é especial, o nosso Deus é pessoal, o nosso Deus é maravilhoso. E ainda cantando deste tema, vai ser uma alegria muito grande quando nós estivermos olhando para o céu e vermos o nosso Senhor Jesus voltando com poder e grande glória. É por isso que agora eu quero te convidar a cantar o hino Verei Jesus. Este é um hino que nós nos acostumamos a cantar nos adoradores e agora está no novo inário. Então, se você está com o seu inário aí, ou se você que nos acompanha de casa está com o seu inário, o número 455, Verei Jesus. Vamos juntos? Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. De novo, eu creio sim que Ele virá, E cante com a convicção que você tem de que Jesus vai voltar muito em breve. para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos buscando a presença do nosso Deus. E eu tenho segurança de que nós encontraremos a portentosa mão do Senhor agindo em nosso favor. Boa noite para você, boa noite também para você que nos acompanha através das redes sociais.
Um grande abraço de toda a comunidade de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Vitória. Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus incita a orar, e ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma jornada de oração, e é o que eu quero lhe convidar agora, a orarmos. Nós teremos 2 minutos, você e o Eterno. Coloque agora diante do Senhor todas as suas demandas, bem como sua gratidão, e logo, por fim, iremos orar todos juntos, ok? Se você puder e quiser, vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Nós teremos aí 2 minutinhos para você conversar com o Eterno. Obrigado, Santo Deus, porque com carinho e muito amor se inclina a ouvir as nossas petições. Bendito és tu, nosso Deus e Pai nosso. Nesse momento, agradecemos por todas as dádivas que o Senhor nos outorga, e também queremos colocar em tuas benditas mãos cada pedido, Senhor Deus. Cura o teu povo, manifesta a tua graça e a tua misericórdia sobre os lares, socorre os nossos filhos e filhas. Santo Deus, por favor, abra portas financeiras, ajude com sabedoria a quitarmos as dívidas que nos assolam, que muitas vezes tiram o nosso sono. Deus, nessa noite pegue o problema que estamos passando, que muitas vezes só nós e o Senhor sabe, e o transforme em um palco para a manifestação do teu poder e da tua glória. Entregamos nossa vida por inteiro a ti. Queremos, Pai, mais uma vez pedir, abençoe o pastor Gustavo, que o Senhor mais uma vez use o teu servo para ministrar em nossos corações. Nós colocamos nossas vidas e famílias em tuas benditas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sei que talvez eu repita isso muitas vezes, mas eu quero a todo momento expressar a alegria que nós temos de estar aqui. É fantástico louvar o nome do nosso Deus, não é? É muito bom. Eu quero convidar você agora a cantar a última música que nós vamos cantar nessa noite, mas antes eu quero apenas dar um destaque de como a nossa alegria nessa terra, e mesmo em meio aos problemas, é uma alegria ainda repleta da presença do nosso Deus, e Ele nos concede muitas bênçãos. Inclusive hoje, a Cris está completando mais um ano de vida. Olha só, nós não temos muitos motivos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. No meio dos problemas, no meio deste mundo, a gente tem a oportunidade de agradecer, Cristo, pela sua vida, pelo teu ministério, pela tua família. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Nós vamos cantar uma música muito conhecida, Não Tardará. E eu convido você então agora a ficar em pé para cantar essa música. Ela é bem curta. Eu quero que você cante com convicção de que realmente a volta de Jesus não vai tardar. E talvez, quem sabe, no próximo ano a gente comemore o aniversário da Cris já no céu, amém? Fiquem em pé, vamos cantar Não Tardará. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado porque estamos na Tua casa, sentindo a Tua presença, recebendo o poder do Espírito Santo.
ao abrirmos a Bíblia, que o Senhor fale em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para você que está aqui nesta igreja, e uma boa noite para você que está acompanhando o canal da Igreja Adventista Central de Vitória. Eu estava acompanhando ali, até o momento tinham mais de 300 pontos ligados. E olha, é um momento muito especial, porque hoje nós demos início a um movimento. O movimento dos 10 dias com Deus, 10 dias de oração, 10 horas de jejum e oração no sábado. Enfim, é um movimento em prol da comunhão, do preparo para a volta de Jesus, do recebimento do poder do Santo Espírito. Eu tenho certeza absoluta que ao término desses 10 dias, esta igreja não será a mesma. Você não será o mesmo. Eu gostaria que você orasse mesmo, levantasse nas madrugadas, se dedicasse ali, dedicasse tempo de oração. E por falar em madrugadas, esse movimento nesta igreja começou hoje pela manhã. Hoje pela manhã, 5:30 da manhã, nós começamos aqui com um movimento especial, falando sobre o Espírito Santo, o que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na sua. E amanhã, às 5:30, nós estaremos aqui novamente. Louvado seja Deus por isso. E à noite, continuamos. Agora, a partir de amanhã, com a presença do pastor Lucas. Ele é o ministerial, é o responsável pelos pastores em toda a divisão sul-americana. Vai estar aqui durante todos os 10 dias. A partir de amanhã, você já pode fazer planos especiais para estar aqui com ele, ouvindo a palavra de Deus. Bem, pela manhã, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E agora à noite, vamos ter aqui um estudo na área das profecias. Aliás, estamos vivendo no tempo do fim. Estamos vivendo na linha do fim. Estamos vivendo na hora do fim. Em cada sinal, em cada movimento da história que nós vemos, em cada movimento que nós assistimos pela TV ou pelas mídias sociais, nós temos mais a certeza de que Jesus está voltando. Eu quero perguntar para você então nessa noite: onde você está na profecia? Onde você está na profecia? Na Bíblia, no Apocalipse. Onde você está? Quando você lê o Apocalipse, quando você vê a história, onde que você se encontra na história? Onde que esta igreja se encontra na história? Então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Eu quero ter uma visão hoje completa do Apocalipse com você. Eu queria que você saísse daqui com a resposta: onde você está na história? Onde você se encontra? Então pega a tua Bíblia agora, abra no livro do Apocalipse, aí no capítulo 1 mesmo. Você que também está em casa, você que está assistindo através do YouTube, em casa, no trabalho, em algum outro lugar, no celular, na TV, pega a tua Bíblia, vai aí, pega a Bíblia que está do lado, na estante, pega a sua Bíblia que está no seu celular, no tablet, eu não sei, mas pegue e vamos estudar. O livro do Apocalipse, ele é um livro que nos chama muito a atenção, sim ou não? Um livro que nós gostamos de estudar. E eu quero estudar com você o Apocalipse hoje numa visão assim maior. Nós não vamos ver os detalhes do Apocalipse, mas vamos ver de cima. Vamos olhar o Apocalipse assim, olha, de cima para baixo. Você vai ver o todo do Apocalipse. Você vai ver o Apocalipse completo, numa visão panorâmica, numa visão completa. Bem, o Apocalipse então começa, e nós já entendemos aqui que ele é dividido em duas partes. Duas grandes partes você pode dividir o Apocalipse. Você pode dividir o Apocalipse do capítulo 1 ao 12, essa é a primeira parte. E do capítulo 13 em diante, a segunda parte. Então você já sabe que ao abrir o Apocalipse, você pode dividi-lo em duas partes. Quais são? Você que está em casa, quais são as partes? A primeira, do capítulo 1 ao 12, e a segunda, do capítulo 13 em diante. Do capítulo 1 ao 12, você vai notar que o Apocalipse fala de uma parte profética, mas mais voltada à história. É uma parte profética histórica. Do capítulo 13 em diante, você vai notar que
o Apocalipse trata mais do tempo do fim. São profecias voltadas mais ao tempo do fim. Do capítulo 1 ao 12, divide na sua Bíblia aí, você pode sublinhar, você pode riscar. Do capítulo 1 ao 12, eu quero separar aqui em 3 partes. Vamos lá. O Apocalipse está dividido em 2 partes. Mas na primeira parte, eu quero colocar aqui uma divisão em 3 grandes blocos. Na primeira parte. O primeiro bloco da primeira parte são as 7 igrejas. O segundo bloco, os 7 selos. E o terceiro bloco, as 7 trombetas. Bom, ficou fácil agora. São 3 grupos de 7. Então vamos lá? A primeira, você dividiu o Apocalipse em 2 partes. A primeira parte tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco são as 7 igrejas. O segundo bloco, os 7 selos. E o terceiro, as 7 trombetas. Cada parte desta, então 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, irão falar, cada parte irá falar um pouco da história cristã, desde a ascensão de Cristo até a volta de Cristo. Então, da ascensão de Jesus até o dia da volta de Jesus, tudo o que acontece está dentro do capítulo 1 ao 12. Da ascensão de Cristo até a volta de Jesus, está tudo ali revelado, o caminho do povo de Deus, do capítulo 1 ao 12. Você já viu isso? Então, as 7 igrejas, cada igreja que abre, cada igreja revelada, cada carta lida, é um pedaço da história cristã. Abre a primeira igreja, vai do ano 31 ao ano 100. Abre a segunda igreja, vai do ano 100 ao ano 313. E assim sucessivamente. Cada selo que abre é um pedaço da história cristã. Abriu o primeiro selo, do ano 31 ao ano 100. Segundo selo, do ano 100 ao 313 e assim sucessivamente. Cada trombeta significa também um pedaço da história cristã. Então você já viu, nós temos 3 blocos, na primeira parte do Apocalipse, nós temos 3 blocos. Já deu para decorar? Quais são eles? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Esse grupo vem falando sobre a história da igreja, no caminhar do povo de Deus, da ascensão de Cristo até a volta de Jesus. Então acompanhe comigo, vem na palavra, vem na Bíblia. A Bíblia então no Apocalipse, ela tem 3 grandes blocos, e isso vai intensificando. Olha, vai sendo revelado para João. João, olha o caminhar da igreja no primeiro século, olha o caminhar da igreja no segundo século, olha o que está acontecendo com a igreja, assim vai intensificando. Deus vai revelando para João, até que chega no capítulo 10. Abra a tua Bíblia então, Apocalipse capítulo 10, versos 10 e 11. Então olha, vem num crescente, vem contando a história, início do Apocalipse, vem contando a história, vem revelando a história. Quando chega no capítulo 10, no verso 10 e 11, diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que acontece? Vamos lá, olha para mim. O Apocalipse inicia com 3 blocos, na primeira parte, revelando a história da igreja. Olha o povo de Deus, olha o caminhar do povo de Deus ao longo da história. Então você está estudando, você está vendo, ano 31, depois vem o ano 100, termina a primeira parte, ano 100 inicia a segunda, ano 313, e assim sucessivamente. Mas quando chega no capítulo 10, é como se Deus tivesse colocado uma lupa no capítulo 10. Olha, no decorrer da história, tem algo que eu quero contar com mais detalhes. No caminhar do povo de Deus, tem algo que eu quero contar com mais profundidade, com mais força. E isso está no capítulo 10. E quando a gente abre o capítulo 10, a Bíblia diz assim: João come um livro. Esse livro é doce na boca, amargo no estômago.
Vamos juntar aqui um outro texto profético, Daniel capítulo 8, verso 14. A Bíblia diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante então que um dia, um homem chamado Guilherme Miller, pode colocar por favor a tela por gentileza. Um dia um homem chamado Guilherme Miller, ele então começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Obrigado. A estudar a Bíblia, começa a estudar a Bíblia. Ele começa então a ler e a entender por si mesmo a Bíblia. Na verdade, ele tinha uma Bíblia e apenas um simples comentário, onde ele então começou a estudar a Bíblia, a conhecer mais da palavra de Deus. Guilherme Miller se depara com o texto de Daniel capítulo 8, 14, e é simples: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Que santuário seria purificado? Que fogo seria esse purificador na cabeça dele? Que purificação seria essa? Então, por uma questão talvez de lógica humana, ele faz a seguinte interpretação: olha, o santuário a ser purificado é a terra, vai ser purificado com fogo. O término da profecia se dará em 22 de outubro de 1844, isso já no estudo posterior, mas vamos resumir. 22 de outubro de 1844. Então, se a terra será purificada com fogo nesta data, isso significa que Jesus voltará nessa data. Imagina que descoberta, que descoberta. Imagina ele descobrindo e pregando agora, e entendendo o seu chamado para isso, de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, e ele marca a data. Olha, Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844, não só ele, mas o movimento agora, dá origem a um movimento, chamado movimento milerita, o movimento daqueles que anunciam a volta de Jesus, no dia 22 de outubro de 1844. Imagina a mensagem, olha a mensagem: Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 2023, imagina isso. Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 2023, imagina, está chegando, apenas alguns meses, imagina a expectativa, e você ouve essa mensagem: Jesus está voltando no dia 22, e talvez você perdeu alguém pela morte, mas você já sabia que no dia 22 de outubro você iria rever. Olha, meu pai faleceu, mas eu vou ver meu pai novamente dia 22 de outubro. Você está contando os dias. Olha, eu perdi um filho, mas Jesus vai voltar, e no dia 22 de outubro eu vou rever meu filho. Imagina como seria a tua ansiedade. Imagina para os seus negócios: não preciso mais vender nem comprar tudo isso, porque Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Olha, na verdade eu tenho 2 casas, 3 casas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo. Por quê? Porque eu vou investir nessa pregação, porque Jesus vai voltar no dia 22 de outubro. Imagina se você soubesse agora e tivesse a certeza de que ele voltaria no dia 22 de outubro de 2023. Imagina a minha ansiedade e a sua nesse culto. Talvez esse culto seria até diferente. Quem sabe nós estaríamos mais animados, talvez estaríamos mais focados na salvação, quem sabe estaríamos mais envolvidos, sabendo que Jesus voltaria nessa data. E o dia 22 de outubro chegou. Imagina então, dia 22 de outubro de 2023. Imagina, adiante um pouco a sua vida e imagina que esse dia chegou, pastor. Chegou o dia, você abriu os olhos, aliás, nem dormiu. Abriu os olhos agora, 22 de outubro. Gente, olha, 21, 22, bateu o relógio. 22 de outubro de 2023. Como que seria esse dia para você? De intensa espera. E todos aqueles que acreditaram então nessa promessa, nessa pregação, melhor dizendo, eles foram para este lugar, uma pedra chamada Pedra do Advento. E o que eles foram fazer lá? Aguardar a volta de Jesus. E eles ficaram num grupo ali aguardando a volta de Jesus. Imagina, passaram o dia aguardando a volta de Jesus. Eu também estaria ali naquele mês. Se hoje eu soubesse que Jesus voltaria daqui a um dia, por exemplo, eu estaria no lugar mais alto aqui do Espírito Santo. E você estaria fazendo o quê? Aguardando. Imagina então muitas pessoas aguardando. E aí então meio-dia, 2 horas da tarde, 18 horas,
22 horas. 23 horas. 23 horas e 30 minutos. 23 horas e 30 minutos. Jesus vai voltar hoje, então falta 30 minutos, gente. Você já imaginou a expectativa? Mas olha o que aconteceu quando o relógio terminou o dia. Há um relato que diz assim: nossas expectações haviam se elevado mais alto, e assim aguardávamos a vinda do nosso Senhor até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. O dia havia se passado então, e nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Nossas mais profundas esperanças e expectações foram derruídas, e sobre nós veio tal espírito de pranto, como jamais havíamos experimentado antes. Parecia a perda de todos os amigos terrestres, não podia ter comparação. Choramos, até que o dia raiou. Apocalipse capítulo 10 era essa mensagem. Apocalipse capítulo 10, Deus estava revelando algo especial, específico na história do povo dele. Olha, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas. Esses grupos revelavam a história, mas quando chega no capítulo 10, há a revelação de algo específico, algo detalhado, e está aqui. Olha, a mensagem seria doce, mas no estômago, amargo, difícil, doído, triste, um desapontamento, uma tristeza. Só que a partir desse movimento, o próprio Apocalipse capítulo 10, no último verso, diz assim o texto: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A Bíblia está dizendo assim, olha, é necessário que não pare de pregar. Eu sei, você ficou desapontado, mas não pare de pregar, avance na pregação, avance, vá um pouco mais, fale da minha vinda, sabe? E aí eles passaram a estudar o que tinha acontecido, e um grupo, eles entenderam, resumidamente aqui, que o evento estava equivocado, a data estava certa. 22 de outubro de 1844 é uma data profética, mas sinalizava um outro evento, o tempo do início da primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, onde Jesus se torna agora o sumo sacerdote, o advogado, o defensor de todos. Eles descobriram isso, e a partir daí, então, inicia um movimento. Olha um pouquinho para mim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não nasceu de uma briga, ela não nasceu de uma discórdia, ela não nasceu de uma divisão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu dessa profecia, ela nasceu do capítulo 10. O capítulo 10 é a certidão de nascimento profética. Ali já dizia o nascimento dessa igreja, dizia assim, ó, essa igreja, a Igreja Adventista, a Igreja de Deus, ela vai nascer de um movimento profético. Ela não vai nascer do nada, ela não vai nascer de uma briga, ela não vai nascer de uma discórdia, ela vai nascer de um movimento profético. Então olha para mim, o Apocalipse é dividido em duas partes, capítulo 1 ao 12, 13 em diante, sim ou não? Na primeira parte nós temos 3 blocos. Quais são eles? Você lembra? Quais são eles? 7 igrejas, que mais? 7 selos, o que mais? E o que eles contam? A história do povo de Deus, no decorrer da história toda, desde a ascensão de Cristo até a sua vinda. Mas quando chega no capítulo 10, tem algo específico. O que a Bíblia no capítulo 10 traz de forma específica? Ela diz assim, no meio da história, vai acontecer um desapontamento. Olha isso. E o resultado desse desapontamento é um movimento. E desse movimento nascerá um povo. Diga amém. É aqui. É nesse ponto aqui que nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Profeticamente. Nós temos uma certidão profética.
Nós não somos um movimento aleatório, nós somos um movimento profético. E agora você vai começar a entender onde você está. Onde você está na história, profeticamente. Bem, eu quero mostrar para você então, que depois do desapontamento, seguiu-se uma cuidadosa investigação. E aí, um pouco mais dos nossos pioneiros, Ellen White está ali com o seu esposo Tiago White, onde então eles dão início ao estudo da Bíblia, junto com outros pioneiros, e eles começam então a pesquisar, e a entender que sim, Jesus vai voltar, mas não deveria marcar nenhuma data, nenhum dia. O que teria acontecido naquela data, nada mais, nada menos, seria o início da primeira fase do juízo. Aí está uma das casas que Ellen White morou. Aliás, foi a primeira casa própria dela. Dentro da casa onde ela morou, nessa primeira casa própria onde ela morou, ali virou um pequeno museu. E tem algumas réplicas dos móveis. É claro que são réplicas, porque ela mudou desta casa e depois, logicamente, numa mudança, ela levou os móveis para a mudança dela. É lógico, ninguém pensa assim, né? Olha, eu vou mudar de casa, vou deixar meus móveis aqui, de repente vira um museu. Mas fizeram réplicas dos quartos, da cozinha, da escrivaninha, do quarto onde ela tinha suas visões. E é interessante a gente conhecer. Aí está parte dos pioneiros da igreja adventista. E ali tem um cemitério em Battle Creek. Eu achei bem interessante, porque aqui está o túmulo da família White, né? Da Ellen White, Tiago White e de seus filhos. E no cemitério tem várias bandeirinhas brancas destas. Cada bandeirinha branca desta está no lugar de um pioneiro, onde um pioneiro foi sepultado. Então, onde nós temos um pioneiro da igreja adventista, tem uma bandeirinha branca dessa daí. E ao entrar no cemitério, a gente vê várias bandeirinhas brancas. E eu fico ali imaginando, no dia da volta de Jesus, quando essas bandeirinhas saírem dali, e os túmulos, né, eles serão abertos, e os pioneiros se levantarão. Bem, a igreja adventista do sétimo dia, então, com um pouquinho dessa história, ela não é um movimento que nasceu de uma discórdia, um movimento que nasceu ao acaso. Ela é um movimento profético. A igreja adventista, ela tem uma tríplice mensagem angélica, ela tem uma tríplice mensagem profética, é mundial, é uma igreja que nasceu de movimento, é uma igreja que tem raiz bíblica, profética. Aí no livro do Apocalipse, volta para a Bíblia para mim, por favor. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos mostra as características dessa igreja. Quais são as características dessa igreja que nasce no capítulo 10? Capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha o que Jesus revela no Apocalipse. Ele diz assim: olha, vou contar a história para você. Depois ele fala assim: vou contar a história do nascimento de um povo. Depois ele fala assim: eu vou dar as características desse povo. Quais são as características? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí fala assim: e agora eu vou dar a missão desse povo. Qual é a missão desse povo que nasceu agora? Qual é a missão? Capítulo 14. Capítulo 14 fala da missão desse povo. Capítulo 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim. Eu quero resumir para você pegar mesmo aqui. O Apocalipse é dividido em quantas partes? Na primeira parte você tem quantos blocos? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. As 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, elas vão falar sobre o quê? Sobre a história do povo de Deus. Mas quando chega no capítulo 10, é revelado algo específico: o nascimento do povo que vai levantar a verdade, da igreja adventista que nasceu de um movimento. Capítulo 12 dá as características dessa igreja. Essa igreja
é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Capítulo 14 fala da missão dessa igreja. A missão dessa igreja é pregar o evangelho de forma rápida para o mundo todo. Eu quero que você olhe um pouquinho para mim agora. Você que está em casa também, olha para mim. Eu quero perguntar para você, onde você está na história? Onde você está inserido na história? Onde você está no Apocalipse? Eu quero dizer para você, olha, você não lê o Apocalipse, você faz parte do Apocalipse. Você apenas não conta o Apocalipse, você faz parte do Apocalipse, você está inserido no Apocalipse. Eu quero que você entenda que você que está aqui, participando desse momento, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você está inserido no Apocalipse. Você faz parte desse movimento profético. Você não está aqui por acaso, você faz parte do movimento da igreja que nasceu do capítulo 10. Então, você não está alheio, você não está fora, você não está à margem da profecia. Quando a gente fala de profecia, eu quero dizer para você que você está na profecia. O seu nome está registrado na profecia. Você faz parte da história do Apocalipse. O seu nome poderia estar inserido no livro, entendeu aqui? Quando João fala assim, olha, capítulo 14, ele fala assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ellen White fala assim, que o anjo é a igreja adventista do sétimo dia, ele representa a igreja adventista do sétimo dia, que tem a responsabilidade da pregação. Então, olha, quando João vê o anjo, ele vê a igreja adventista do sétimo dia. Quando ele vê a igreja adventista, ele vê quem? Você. Então você está inserido na profecia, você está nela. Quando você lê o Apocalipse, nessa parte, você lê sobre você mesmo, você lê sobre essa igreja, você é o presente dessa profecia. Você não está fora, à margem, apenas contando, apenas pregando. Não é isso, você faz parte. Eu quero que você entenda que nós estamos dentro da profecia. Diga amém. Fazendo parte dela, terminando a profecia, inserido nela. Que privilégio é fazer parte desse momento da história, dentro da profecia. Talvez o seu nome poderia estar na Bíblia, assim como está o de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo. Estaria o seu nome no livro do Apocalipse, numa galeria de homens e mulheres inseridos na profecia, que estão terminando a pregação do Evangelho. Amém? É por isso então que agora eu faço parte também no tempo do fim, porque a Bíblia fala assim, então nasce um povo, nasce uma igreja, e você está inserido nesse povo, inserido nessa igreja. Aí quando chega o capítulo 17, é dito assim, nasce também uma igreja que vai levantar em verdades. Assim como Deus tem um povo que levanta a verdade, o inimigo levanta também uma igreja. Mas quando chega o capítulo 18, a Bíblia diz assim no verso 2, então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha para mim. Olha a história. Olha a igreja nascendo. Olha o movimento da igreja nascendo. Veja você na profecia. Dentro da profecia. Aí você vê agora nascendo um movimento contrário à Babilônia, que quer dizer confusão, quer dizer mentira. Mas o capítulo 18 fala assim, não, essa confusão, essa mentira, ela vai cair. Quer ver você inserido na profecia? Todas as vezes que você pega a Bíblia e explica a verdade para alguém, o que acontece na vida dessa pessoa? A Babilônia cai na vida dela. Todas as vezes que a verdade é explanada, é colocada, é ensinada, e os olhos de alguém se abrem, na vida dessa pessoa, a Babilônia caiu, a confusão caiu, a bagunça caiu. Você entendeu? Olha você de novo inserido na profecia, fazendo parte da profecia, da história. Capítulo 18 diz assim, a confusão vai acabar, porque a minha igreja, o meu povo, aqueles que estão inseridos na profecia, eles vão levantar a verdade.
Mas quando chega no capítulo 20, acaba o mal. Capítulo 20, vem agora a destruição do mal. Segunda fase do juízo, o milênio, onde agora Satanás é destruído, onde agora todos aqueles que não aceitaram a Jesus estão perdidos, aqueles que não entregaram a vida estão perdidos. Acabou o mal, acabou. Mas é no capítulo 21 que a história termina. É no capítulo 21 que a história termina. Capítulo 21, João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada como seu esposo. João fala assim: eu vi o povo de Deus, eu vi a cidade descendo, eu vi os santos, eu vi a Nova Jerusalém. Imagina ele dizendo o que ele estava vendo, a alegria de João. E ainda ele coloca assim no verso 3: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Eu imagino João escrevendo esses últimos capítulos do Apocalipse, escrevendo assim, eu vi a cidade santa, eu vi Deus habitando com eles. Aí no verso 4 ele diz aquele conhecido verso: e Deus que habita com eles, que está na cidade, enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não haverá pranto, nem choro, nem dor, porque tudo se passou. Quero ler esse texto com você. É nesse momento que isso acontece. Diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serene beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. É João dizendo assim: eu comecei contando a história, estou terminando a história agora na cidade santa. Eu vi a cidade, eu vi a vitória, eu vi profeticamente o nascimento de uma igreja, eu vi um povo pregando, viu a mim e viu você. Mas é no capítulo 22 que eu acho que João fica mais ansioso. Eu tenho muitas vezes dificuldade de escrever. Sabe por quê? Eu começo a preparar um sermão, começo a escrever o sermão. Daqui a pouco eu vou ficando tão empolgado com a Bíblia, com o sermão, que eu não consigo escrever mais. E meu pensamento fica mais rápido do que as minhas mãos. E aí eu só anoto as minhas ideias, fecho o sermão e vou pregar. Eu fico imaginando João no capítulo 22. Depois de escrever toda a história, ele começa a escrever o capítulo 22. Repara para você ver que no capítulo 22 ele repete várias vezes a mensagem de Cristo: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, eis que estou chegando, eis que cedo venho. João colocando várias vezes a promessa de Jesus: ele está vindo, toda essa história vai ter um fim, ele está vindo, o povo de Deus será vitorioso, o povo de Deus será vencedor, ele está vindo. Eu fico imaginando então João escrevendo tudo isso, escrevendo com empolgação, escrevendo então com vibração, e Paulo assim, João assim, empolgado, feliz, sabe, motivado, terminando então ali seu livro, até que no último momento ele escreve assim: então vem Senhor Jesus. Tudo isso no Apocalipse é revelação direta de Cristo, para dizer para você que você faz parte da profecia. Você não está à margem da profecia. Quando você decide ser de Cristo, pertencer a Cristo, pertencer ao povo dele, você faz parte dessa história.
você faz parte da profecia, você está inserido na profecia. Nessa noite, nesse praticamente início dos 10 dias, eu quero convidar você a tomar uma decisão. A decisão que eu quero convidar você a tomar é: Senhor, eu quero fazer parte, estar inserido na profecia. Eu não quero estar à margem, eu não quero estar fora, eu não quero estar ao lado, eu quero estar inserido, eu quero fazer parte da palavra, eu quero fazer parte dessa história linda, eu quero fazer parte da vitória, eu quero fazer parte da vitória quando o Senhor Jesus voltar, eu quero fazer parte da vitória quando Ele estiver nas nuvens, eu quero fazer parte da história quando a cidade estiver descendo, eu quero fazer parte da história na eternidade. Então, nesta noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão. E a decisão é assim: Senhor, me ajuda a estar inserido nessa história. Me ajuda a fazer parte dessa profecia. Não apenas de pregar, não apenas de anunciar, mas estar inserido, de viver esse movimento profético que anuncia e aguarda a vinda do Senhor Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos aqui querem dizer a Deus: Senhor, eu quero estar inserido então na profecia, eu quero estar dentro dela? Deixa eu ver as mãos. Amém. Você poderia ficar em pé? Nós vamos cantar uma música e logo em seguida vamos orar. Quero convidar a equipe de louvor, eles vão entrar e nós vamos cantar. Cante como aquele que faz parte da profecia, que está inserido nela. Cante como aquele que está inserido nessa história, que sabe que vai vencer, que pertence ao povo vitorioso e que em breve Jesus voltará. Vamos orar a Deus e vamos pedir para que Ele derrame o seu poder e a sua graça sobre nós, para que possamos viver na sua história, na história dele, inseridos na profecia até o fim. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós viemos aqui para buscar o poder do Santo Espírito. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para rogar esse poder, porque queremos fazer parte da sua história, queremos fazer parte da profecia bíblica. Nós queremos viver a profecia,
queremos pregar, anunciar, mas queremos viver a profecia. Queremos ver a volta de Jesus, ver a cidade santa e morar na cidade com o Senhor. Então, Senhor Deus, abençoe cada um aqui nesta noite, aqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão em casa também, ou em outros lugares acompanhando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, que fantástico saber que eu e você fazemos parte da história do povo de Deus e estamos inseridos na história. Muito obrigado, pastor Gustavo. Eu quero convidar você para continuar neste espírito ao ir para a sua casa, mas de maneira especial, para estar junto conosco amanhã às 5:30 da manhã. Olha, você não pode perder de maneira nenhuma, de forma nenhuma, por desculpa nenhuma. Coloque o seu celular para despertar, peça ajuda de alguém, peça ajuda ao seu anjo. Você precisa estar aqui amanhã às 5:30 da manhã, porque eu tenho certeza que nós vamos sentir o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre você, sobre mim. Eu te aguardo então amanhã, 5:30 da manhã. Uma boa noite para todos.